A estrela guia de cada um. Saúdo-vos hoje, amados amigos da luz e da vida, em nome do Deus único a quem todos servimos, nesse esforço para estabelecer nesta terra a perfeição, que está contida na sua consciência, no seu coração, aguardando a externalização através de cada um de vocês e todos os outros fluxos de vida pertencentes a esta evolução. É meu privilégio e honra apresentar a mente de Deus e, ao me esforçar para trazer as ideias divinas que formam o estímulo para os movimentos mundiais, ganhei o título de o mais feroz dos filhos do céu. Você sabe, enquanto nos reunimos em conselho com o nosso superior, o Mahashohan, não é a sensação mais agradável ser chamado de o mais feroz dos Chohans, dos raios, e tenho me esforçado em minha correspondência para incorporar a palavra amigável, pois garanto-lhe, esse é o sentimento dentro do meu coração. Sou uma pessoa franca e meu entusiasmo e desejo de realização é tal que deve ser temperado com a sabedoria da paciência. No início do século passado, quando recorremos à lei em busca da oportunidade de trazer a compreensão dos mestres para a consciência do mundo ocidental, apresentei o nosso plano ao Mahashohan e num daqueles belos conselhos, onde ele se senta conosco, ele concordou, mas disse, entre outras coisas: sugiro que você leve consigo o equilíbrio da gentileza de Kutumi e deixe-o moderar seu entusiasmo e interpretar suas palavras para o homem comum, para que você não os assuste desnecessariamente e faça mais mal nesse entusiasmo do que bem. Então, nos reunimos e Kutumi escreveu a maioria das minhas cartas e prestou um serviço que nos aproximou cada vez mais naqueles laços de unidade espiritual que, você pode apreciar, são muito mais fortes do que os laços de sangue, porque duram séculos após séculos, não apenas em associação renovada de almas usando novos corpos terrestres, mas com a lembrança interior do esforço cooperativo passado. Nesse serviço à felicidade, que é semelhante ao sentimento dentro do coração da corrente de vida, na conclusão das rodadas de evolução, quando a presença chama esse espírito para casa, olhando para o trabalho, o serviço e a esperança no coração do nosso gentil irmão Saint Germain, em todos os anos que ele dedicou à preparação do corpo discente para se tornar um veículo para a luz cósmica e o Cristo cósmico, apelei novamente pela oportunidade de ajudá-lo a ressuscitar o sentimento e o ímpeto do fogo espiritual, que, em vez de brilhar livremente, era apenas uma brasa fumegante, e novamente recebi a aquiescência do nosso amado Mahashohan, se eu pudesse garantir a cooperação, o interesse, a fé e a crença de alguns membros da raça humana. Naquela época, tive o privilégio de escolher vários fluxos de vida e, através de uma dispensação, escrevê-los. Se eles respondessem, poderíamos continuar os nossos esforços para ajudar o amado Saint Germain. Alguns responderam e, a partir desse pequeno começo, desenvolveu-se uma correspondência que é surpreendente até para minha consciência, pois nunca fui alguém que gostou do confinamento na transferência do pensamento para a página escrita. Assim, uma causa foi estabelecida e, seja por um ser ascensionado ou por um ser não ascensionado, o efeito deve ser enfrentado por tal pessoa. Vocês, amados corações, estenderam suas mãos em amizade
e provaram a lei cósmica que havia entre as correntes de vida encarnadas, não ascensionadas, aqueles que escolheram o caminho da liberdade, que estavam dispostos a se livrar das algemas da opressão, da superstição e do medo, e estavam dispostos a defender o que é certo e justo, pela qual lhe agradeço. Cada um de vocês seguiu sua estrela. Oh, como estou ciente do esforço, do sacrifício, do investimento de cada um de vocês, através do amor do seu próprio coração, colocou em sua peregrinação espiritual, e como cada homem recebe de acordo com aquilo que investiu, assim o fará o Deus da luz, e a vida recompensando vocês na expansão da sua compreensão e da sua consciência, por responder à atração magnética da vibração espiritual do próprio Mahashohan. Eu também segui uma estrela, há muito tempo, até os pés de uma criança. Posso assegurar-vos que não foi tão glamouroso, romântico ou bonito como é descrito hoje, e que os 3 reis do Oriente não viajaram facilmente em grandes caravanas de poder e riqueza. Nós nos juntamos a eles, é verdade, pois os viajantes daquela época raramente cruzavam sozinhos aquelas vastas extensões de terra devastada, mas estávamos cobertos por vestes de carne. Havíamos estudado os céus durante muitos anos, cada um no seu país. Não tínhamos comunicação um com o outro, e cada um, quando as constelações apontavam para um certo momento cósmico, sentiu que o momento de uma visitação estava próximo, e cada um, com algum sacrifício, sofrimento e muita depreciação por parte de nossos compatriotas, deixou a relativa segurança de nossas casas, seguindo uma estrela. Houve noites em que as nuvens cobriram os céus e as estrelas não brilharam, assim como há momentos em seu progresso no caminho espiritual em que sua estrela parece ter sido apagada do céu. E mesmo em seus sentimentos, você se pergunta se alguma vez existiu tal luz guia. Posso entender isso porque dei cada passo nesse caminho seguindo uma estrela, e posso assegurar-lhes, com a confiança e a fé incorporadas em minhas próprias energias, que valeu a pena o investimento de cada elétron extraído do coração da presença e usado para motivar o corpo rumo àquela humilde estalagem em Belém. Ó, meus amados amigos que encarnaram no Ocidente hoje, ainda não têm noção do poder dentro da chama do coração para guiá-los corretamente. Cheguei a este magnífico edifício esta manhã vindo do coração da Índia, onde caminhei um pouco com os peregrinos que desciam pelas passagens nas montanhas de Lhasa e aqueles da China e da Malásia. Caminhei pelas areias escaldantes dos desertos da Índia. Tenho visto homens, mulheres e crianças pequenas sem comida, sem roupas suficientes para protegê-los, totalmente dos ventos gelados daquelas altas passagens, nas montanhas que seguem a luz nos seus corações, pois não existe nenhum mapa que indique a localização do Vale do Vesak. Existe apenas uma atração magnética que não pode ser negada, e quando a alma evoluiu até um certo ponto, e essa atração espiritual do grande Senhor Maitreya e dos irmãos que preparam o festival de Vesak é colocada em movimento, involuntariamente as correntes de vida preparadas começam a se mover em direção a esse lugar. Quando o Sr. Leadbeater apresentou a descrição do festival de Vesak ao Ocidente, através do seu belo livro Os Mestres e o Caminho, a consciência intelectual tornou-se consciente da cerimônia mística. Antes disso, porém, não havia registro escrito,
Embora tenha sido realizada na noite de lua cheia do mês de maio, todos os anos, desde que o glorioso Gautama Buda alcançou a ascensão. E todos dentro desta sala, no decorrer de pelo menos uma modalidade, teve o privilégio de participar. Vocês sabem, amados, que algumas pessoas passaram 40 encarnações todos os anos se esforçando para chegar ao vale onde este festival é realizado. E não o fizeram e ainda assim não voltaram para casa com amargura ou decepção em seus corações. Você sabe quanta peregrinação você realizou antes de ter o privilégio de obter o impulso necessário para trazê-lo para esta atividade? Ó abençoados corações do Ocidente, que vocês saibam que nada é acaso, tudo é governado pela lei, e em nosso grande trabalho com a humanidade que evoluiu neste planeta, não trabalhamos tanto com o intelecto, mas com aquelas correntes magnéticas que atraía para nós aqueles fluxos de vida prontos para certas instruções que somente nós podemos dar. Os abençoados chelas do Ocidente evitam o questionável privilégio de serem colocados sob a minha tutela e ficam muito mais felizes se forem atribuídos ao meu irmão de cabelos dourados Kutumi, ou ao belo e delicado perfeccionista Paolo Veneziano. Serapis me dá algum conforto. Não creio que ele saiba quanto conforto sua natureza positiva me deu. Hilarion também é um poder porque lida com os agnósticos, aqueles que desmaiam acreditando que não existe Deus nem vida após a morte. O Mestre Jesus será uma grande surpresa para o mundo cristão, pois é um ser positivo e maneja o elemento fogo com uma majestade e o domínio da força positiva dignos de Hércules. Quando estávamos organizando as palavras de saudação esta manhã, eu disse ao Mahashohan: é apropriado que nosso irmão Saint-Germain traga o conforto de sua presença e eu, pessoalmente, ficaria mais em paz na felicidade dos chelas, mas o Mahasahib sentiu que, como eu havia iniciado esta nova empreitada, era certo que eu falasse com você e que você sentisse minha presença hoje. Ó abençoados sejam os seus corações, meus filhos, bendita seja a sua esperança e bendita seja a estrela que os guiou, pois não é uma manifestação externa, é uma emanação do seu próprio eu espiritual em desenvolvimento que os guiou no caminho da retidão. E que cada um de vocês saibam, à medida que avança no caminho da vida, que eu sou seu servo, obediente, porque vivo apenas para servir a vida, para libertá-la. Vivo para lhe dar a plenitude do desígnio de Deus, conforme você decidir aceitá-lo. E garanto-lhe que me esforcei para temperar meu entusiasmo com o amor do Cristo, para que você não me conheça apenas como o feroz, mas como patrocinador amigável do amor do seu coração, eu que agradeço. O amado Mestre Elmória foi um dos reis magos que seguiu a estrela até Belém e adorou o menino Jesus recém-nascido. Os indianos chamavam os ingleses de Sahib, que significa senhor, patrão, superior ou chefe. Portanto, quando os mestres falam Mahasahib, eles se referem ao bem-amado Mahashohan. Essa mensagem foi transmitida pelo bem-amado Mestre Elmória, canalizado por Geraldine Inocente e publicado no The Bridge Journal de dezembro de 1953, traduzido por mim mesma, Denise Baruzzi Brandão. Os três reis magos, ou reis do Oriente, como citados pelo bem-amado Mestre Elmória,
foram citados no Evangelho de Mateus e que são 3 figuras constantes em relatos da Natividade e comemorações do Natal, que teriam visitado Jesus após o seu nascimento, trazendo-lhe presentes. A palavra Magi é o plural de latina usada para o texto original do Evangelho de Mateus, que é derivada do persa antigo Magus e que se refere à classe sacerdotal do zoroastrismo. Portanto, os 3 eram pertencentes ao zoroastrismo. Nessa religião, seus sacerdotes ganharam grande reputação por serem excelentes astrólogos e por esperarem a vinda do seu Salvador. O nome dos magos, que seriam Melquior ou Belquior, Baltazar e Gaspar, são os nomes usados em hebreu, que significam Rei da Luz, o Branco e Senhor dos Tesouros. Mas não existem relatos bíblicos sobre os nomes dos magos, nem sobre se eles eram rei, nem sobre se eram 3. Os nomes foram atribuídos no século IX pelo historiador Agnello em sua obra Pontificalis Ecclesiae Ravenatis. São Beda teve acesso aos documentos guardados nas bibliotecas dos mosteiros onde vivia, e foi nessas leituras que Beda criou o perfil dos 3 magos. No relato de Mateus, apenas há a informação de que, após o nascimento de Jesus, os magos vieram do Oriente procurar o rei Herodes sobre onde estava aquele que nasceu rei dos judeus, alegando que viram a sua estrela no Oriente e vieram adorá-lo. Herodes e toda Jerusalém perturbaram-se com isso, então os principais sacerdotes e os escribas do povo se reuniram e perguntaram-lhe onde havia nascer o Cristo. Os magos responderam que em Belém da Judéia. Então Herodes secretamente os enviou para lá e disse: Ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o tiverdes achado, avisai-me para que eu também ir adorá-lo. Os magos partiram para Belém, chegando na casa adoraram a Jesus e ofertaram ouro, incenso e mirra. Também no relato é dito que os magos em sonhos foram avisados por Deus que não voltassem a Herodes, seguiram por outro caminho para sua terra, então partiram para lá. Em várias partes do planeta, os magos são celebrados no Dia de Reis, e aqui no Brasil é no dia 6 de janeiro de todos os anos, quando as árvores de Natal então devem ser desmontadas. Segundo os ensinamentos dos próprios mestres ascensionados, o mestre Elmória foi o mago Melquior, o mestre Gutumi foi o Baltazar e Joacu o Gaspar. Também, segundo eles relatam, um era originário da Índia, o outro da Pérsia e o outro da Arábia. E cada um representava um aspecto da chama trina da vida, referindo-se então à trindade da perfeição,